Estados Unidos para acompanhar a eleição, os presos políticos são uma prioridade. Naquela época, nas críticas que fizeram para Eduardo. Se me der o Brasil, aos poucos vai descolando. Seja o único dono das palavras e atitudes. O único que eu ainda consigo manter um certo respeito. E aí você devia se questionar, poxa, por que pessoas que não gostam de Bolsonaro enxergam em determinados gestos do Nicolas que ele está se afastando de Bolsonaro? Mas tudo bem. A Guerra Fria de Salles e Nicolas contra Bolsonaro. Saiu na imprensa. Será que é só barrigada? Você vai olhando a quantidade de coisa. Bolsonaro disse que direita se elegeu na sua sombra e que Tarcísio é o líder maior só em São Paulo. Quem manda mesmo é ele. Na época a gente comentou lá no ato, botou algumas coisas. Aí saiu na imprensa, novembro também, né? Nicolas cada vez mais distante do clã Bolsonaro. O que a matéria dizia? A relação de Bolsonaro com o parlamentar esfriou de vez após críticas que ele passou a fazer sobre acordos políticos formados pelo PL com o Centrão. Um dos focos de reclamação foi o aval de Bolsonaro, apoio do Hugo Mota, integrante do partido, atribui a Nicolas a artilharia que Bolsonaro vem sofrendo nas redes sociais por conta do tema. Realmente o Bolsonaro foi bem criticado. O deputado federal Eduardo Bolsonaro é outro membro da família que anda afastado de Nicolas. Então, você vê assim que os indícios que as coisas não estavam bem, vem aí de alguns meses, né? Mas às vezes as pessoas não querem ler o que tá na imprensa, né? Aí a coisa esquentou, aí passa mais alguns dias, bom, Bolsonaro e Nicolas ajustam ponteiros, né, após, aliás, citarem afastamento. Aí passa mais alguns dias e de novo, né, Bolsonaro sobre Nicolas, garoto, né, que de vez em quando peca. Então, quem não peca, né? Quem não peca, dizia Bolsonaro. Acho que tá claro que a briga pelo menos não começou agora, no domingo, né? Sei lá, foi domingo. Aí você pula pra janeiro. Veio a ideia lá do Nicolas ser candidato a presidente. Isso também não pegou muito bem na época, o pessoal achou meio complicado, né? Rapaz, fazer uma PEC pra baixar a idade. Enfim, aí teve o fato dele estar com o Marçal. Eduardo Bolsonaro até falou sobre isso, né? Sobre o encontro do Nicolas com o Marçal nos Estados Unidos. Acho que o Paulo Figueiredo também. Paulo Figueiredo naquela live dele contou muito sobre... Enfim, né? Aí você vê mais ou menos o timing, né? Você vê lá, no dia 20 se comentava sobre o Nicolas com o Marçal. E aí o Eduardo falava, pô, quanto é que vale a humildade? Temos que ser humilde, né? Aí ele dá o exemplo do Trump, né? Tava sendo assim abandonado lá atrás, ninguém queria saber do Trump. Tipo Bolsonaro, porque não era mais presidente. E ele falava, pô, tem que ser humilde. O caminho do justo não tem atalhos. Sexo de boas amizades, né? Tá falando sobre o Marçal de novo. Então tava aí, os sinais estavam por aí. Aí teve o fato também que, acho que deixou uma parte da galera meio assim, né? Que foi o Nicolas jogando pra cima a candidatura do Gustavo Lima. Também na época gerou burburinhos a ponto do Nicolas depois gravar um vídeo falando, gente, foi só uma brincadeira, né? Apoio Bolsonaro, tudo mais, e pipipi, popopô. Só peguei as postas que tá no Atlas. Aí, ainda no meio de janeiro, né? Você vê o caso do Bolsonaro. Lamentavelmente, não há tantos parlamentares para expor a verdade, para que eles mesmos possam ocupar espaços, né? E você vê que isso aconteceu, né? Você vê a data. Eu tinha cobrado o Nicolas pra explicar, falando, Nicolas, né? Explico do pé, estão apanhando porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas. E ele me deu um grande biscoito. Tô guardando esse biscoito, um dia eu vou comer esse biscoito. E aí o Mário Frias me respondia, né? E o Carlos Bolsonaro comentou. Eu sinto que esse comportamento do Nicolas na época também não pegou bem. Mas foi mais um caso, de janeiro. Aí você pula pra fevereiro. Em fevereiro o Nicolas foi participar de um podcast nos Estados Unidos. E aí ele falou que, perguntou de ajuda e falou que não queria ajuda de ninguém pra resolver. O problema do Brasil tinha que resolver no Brasil. O que também não pegou muito bem na época. E aí você vê de novo o Alan dos Santos reclamando. Então assim, o Alan não começou a reclamar ontem. O Alan já tá reclamando de um tempo. O Eduardo, idem, né? O Alan dos Santos foi perfeito na sua colocação. Alguns aí como Nicolas e tudo mais. E o Eduardo respondia. Pra mim fica muito claro, o mesmo método e até as mesmas pessoas com o qual perseguem o Alan, perseguem a mim e todos os outros. Eu não sou exilado igual o Alan. Agora é exilado, né? Por uma questão de oportunidade, mas assim que puder, o sistema fará o mesmo comigo, com meu pai, com todos da família. Bom, o sistema fez, né? O Eduardo agora tá exilado. E aí vem a pergunta do Alan. Qual futuro a direita acha que terá se Bolsonaro for preso não concorrer em 2022? Ele falava, né? Pô, essa semana, criou com o Mário Frias e tudo mais, enfim. Agora com o sistema sólido, a esquerda no poder, laços rompidos com os Estados Unidos, alguém realmente acha que vai ter candidato da direita concorrendo em 2030? O cara lá deve estar doido, pensando dia e noite, como barrar candidaturas de direita para o Senado, sob o risco dele sofrer impeachment caso a direita domine o Senado. Então, Aí fevereiro, aqui tá em fevereiro ainda, né? Tá em fevereiro, sim, também em fevereiro. Em reunião com Bolsonaro, Nicolas tenta desfazer a imagem de que é individualista e não segue orientações partidárias. Notícias que foram sendo na imprensa, que demonstrava que tinha algum problema acontecendo. Aí você pula pra março. Enfim, Nicolas recebe ataques por encontro com crítico de Bolsonaro. Tem um capítulo inteiro no Atlas sobre isso, que foi o quê? O encontro do Nicolas com o 38ão. Foi meio tenso. E não só o 38ão, mas o Leonardo Dias também estava lá. Um cara que ataca, né? Constantemente. Eduardo Bolsonaro também criticou de forma indireta, né? Pô, que tipo de sujeito foi uma postagem canalha dessa, nem postando no Twitter. Tá criticando o Leonardo Dias, que, enfim, né? Tava lá com o Nicolas também. Aí foi treta, no meio de março. Enfim, o Mário Frias na época comentou um monte. Aí você vê que Eduardo Bolsonaro até compartilha mais uma postagem da Alan dos Santos, que tá batendo no 38ão. Tava lá com o Nicolas. Você vê postagem da época, né? Ó, Nicolas, parabéns por tirar selfie com um cara que fala isso. Enfim, críticas. Aí também março, deixa eu ver aqui a data, né? Você vê dia 10, 3 dias, assim, no mesmo período das coisas, né? Que é dia 10, se comentar sobre isso ainda. Aí no dia 13, Eduardo vem pra falar, ó, uma das coisas que mais admiro do meu pai é sua capacidade de aceitar e receber críticas, né? Você nunca vai ver ele endossando narrativa de gabinete do ódio e tudo mais, papapá. Eu acho que Bolsonaro, Eduardo, devia estar falando mais uma vez, né? Com o deputado mineiro. Enfim. Aí você vê, né? Bolsonaro intervém em guerra entre Nicolas e Mário Frias. Você vê que a coisa tá complicada.
E aí agora, quando teve inclusive essa treta aí, agora, anteontem, o pessoal até relembrou, né? Vai ter agora o Barra BT, 25, 26, 27, Pablo Marçal junto com o Nicolas, de novo, né? O pessoal, pô, até agora, de novo, com o Pablo Marçal, Nicolas, Pablo Marçal, Nicolas. E aí, enfim, eu poderia trazer várias postagens aí de como apoiadores do Eduardo se posicionaram, apoiadores do Nicolas se posicionaram, mas tem algumas coisas que eu acho que aqui não é sobre Nicolas ou Eduardo, mas para nos colocar a pensar. Por exemplo, essa postagem aqui me leva ao questionamento. O Vitor Luchesi disse, não existe bolsonarismo sem Nicolas. E não existe nicolismo sem Bolsonaro, é tempo de união. Cara, assim, não existe Bolsonaro, cara, não existe Bolsonaro sem Bolsonaro, só isso. Sabe? Dá pra defender, mas vamos defender no limite, né? Poxa, não tem Bolsonaro sem Bolsonaro, né? Só isso. Tem Bolsonaro até sem o Eduardo, sem o Flávio, sem o Carlos, sem Michele, sem Laurinha, mas sem o Jair é meio difícil, né? É só isso. E o mesmo perfil comenta, né? Flávio Bolsonaro 26, 30, Nicolas 34, 38. E aí tu pergunta, onde é que foi parar o Bolsonaro e o Eduardo? E aí só pra voltar no início, né? Vou botar aqui um objetivo, né? Eu acho que mostrando todas essas coisas, eu acho que talvez a maior parte de vocês, de coração, podem não ter observado o que aconteceu ao longo dos meses. E aí, gente, o que o ponto coloca aqui é o seguinte, espera aí que, enfim, que Nicolas entenda o momento que o Brasil vem passando. Não quero que o Nicolas faça vídeo, pé na porta, gritando, fazendo, acontecendo, porque eu não defendo isso de ninguém, né? Eu sou da tropa dos covardes, mas acho que o Nicolas ele podia estar comentando um pouco melhor sobre o assunto, comentando sobre alguns aspectos, falando do momento que é oportuno, pra gente comentar sobre determinados assuntos. Acho que isso aí é relativamente boa, né? Comentário mais brando, tipo do Fernando Schuller, um comentário mais brando, tipo do Adolfo Saxida. Não, coisa de boa. Não precisa radicalizar em nenhum momento, né? Não é pra gritar, botar dedo na cara. Eu acho que o Nicolas poderia estar fazendo isso, poderia estar ajudando. Pra quem diz, não podia ter resolvido no privado, nos últimos dias eu trouxe uma postagem do Eduardo falando que, pô, já tentamos resolver no privado, e eu acho que quando você olha assim ao longo dos meses, vendo que tem quase um ano de confusão, você tem pelo menos de setembro pra cá, realmente assim, desgastes mensais, quando não semanais, troca de farpas indiretas, Bolsonaro chamando pra conversar, você vê que já houve essa tentativa. E aí o ponto é o seguinte, aí se romper. Se romper, cara, só rompeu, vida que segue. E é isso aí. Duvido que Nicolas vai votar no PT, duvido que Eduardo vai votar no PT, né? Não chamar de direita. A direita aí tem diversos lados diferentes. Eu acho que a lição que as pessoas deveriam tirar é o seguinte: começar às vezes a entender que o que é nota apontada. Tem muita nota saindo na imprensa que desagrada a direita, mas que tem um fundo de verdade muito grande, na maior parte do tempo. Eu gosto de no vídeo porque eu sei que não adianta eu querer falar pra vocês, vocês não vão querer ouvir. Então, eu guardo pra mim e fico observando. Apesar de até fácil acertar alguns assuntos, porque tá tão óbvio às vezes, sabe? O povo não leu o que sai na imprensa, as pessoas não leu o jornal. A gente já passou por uma coisa similar no passado. Muita gente tentou alertar sobre o Abraham antes do Weintraub, né? Dar um cavalo de pau sobre a Joyce. Não tô falando que o Nicolas é o Weintraub, não tô falando que o Nicolas é o Moro. Mas a gente precisa, olhar pra situação um pouco menos de emoção pra tudo. Quando eu dou o exemplo do próprio Moro, né? Imagina se a gente tivesse observado o Moro de uma maneira um pouco mais crítica, desde o princípio. Talvez a gente ainda tá tendo o caos que a gente tem hoje. E mais uma vez, não tô comparando o Nicolas com o Moro. Você vê que eu tô aqui, ó, bem de boa, né? No limite aqui, tentando não fazer juízo de valor de ninguém. Sabe, eu acho que cada um tá no seu direito de fazer o que bem quiser, o que bem entender. Eu acho baboseira esse passo aí de, unir a direita e tudo mais. Cara, olha só, na hora da urna só vai ter um nome, a presidente. Se uma pessoa deixar de apoiar Eduardo, deixar de apoiar o Jair, porque fui criticado na rede social, cara, tu tá deixando o quê? A tua mesquinharia, o teu ego falar mais alto do que o interesse nacional. Eu reclamo aqui do Tarcísio, eu reclamo do Zema, eu reclamo do Caiado. Na hora que qualquer um desses, a gente for candidato, porque só tem um, eu vou fazer o quê? Vou ficar gritando. Ai, porque o Zema... Vou fazer o quê, cara? Não posso fazer nada. É o Lula do outro lado. Assim, vamos ter um pouco mais de maturidade, pô. Ah, não pode dividir a direita. Isso aqui é uns papos de maluco, sabe?